A paz do Senhor Jesus. Quem nos fala aqui é o apóstolo Rubens, Ministério União da Igreja Peniel. Em breve eu estarei colocando mais um tema aqui para vocês, alimentar e abençoar e fortalecer a fé de cada um. Mas no momento eu quero falar o seguinte sobre a natureza do homem, né? A dupla personalidade que há no homem. Porque o homem, quando ele está em Adão, lá no paraíso, antes da queda, era um só com o Senhor. Se for ler a Bíblia, você vai ver que o Senhor visitava todo virado à tarde. E o homem andava em integridade, pois não conhecia ainda o pecado, pois não tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual tinha um fruto que dava o conhecimento de pecar o homem e os desejos, e ele comera. Antes disso, então o homem estava em unidade com Deus, então não tinha porta para o inimigo entrar com seus enganos e nem a natureza pecaminosa. E aí havia unidade entre o Senhor e eles, tanto que o Senhor os visitava todo virado à tarde. Mas depois da queda, o homem começou a ouvir a voz do diabo. Começou lá no jardim, quando o diabo, no corpo de um réptil, em forma de uma serpente, ele chega e diz a Eva que comesse do fruto qual Deus tinha proibido. Vai ler lá Gênesis e você vai entender todo o processo a partir do capítulo 3. Entendeu? E acontece o seguinte, o homem ele tem dificuldade, o homem natural, mesmo ele tendo talvez um conhecimento um pouquinho de Jesus, da palavra de Deus, de céu, de inferno, da verdade, do sacrifício que Jesus fez na cruz, ele tem uma dificuldade muito grande. E vai algumas portas que precisam ser fechadas para outras portas se manterem abertas. Primeiro, a porta da submissão a Deus. Por que eu falo a porta? Porque nós somos tentados constantemente para não orarmos, não ler a palavra de Deus, não permanecermos na presença dele. Isso é falando para os cristãos e pode ser o descrente também seguir o exemplo do que eu estou falando e ser abençoado. Então, a pessoa tem que fechar a porta da preguiça espiritual, de não orar, de não ler Bíblia. Porque quando o cristão ele não ora, ele não tem uma vida de comunhão com Deus, ele fica julgando tudo pela aparência. Tudo que ele faz é pelo que ele vê, pelo que alguém fala e pelo que ele deseja. E isso fica arriscado, glória a Deus, confiar na natureza humana. Então é necessário estarmos orando depois de termos aceitado Jesus como Salvador, buscando sempre Ele para deixar o Senhor decidir junto conosco o que temos que fazer constantemente, principalmente nas horas de conflito, que alguém se lança contra nós, com uma palavra de calúnia, de perseguição, de humilhação, porque isso é próprio do diabo, que o diabo ele conhece o homem desde do começo da criação, né? Ele não é desde a eternidade, que Deus que criou ele, mas ele é desde o começo da criação, quando Deus o criou daí para cá, né? Quando Deus o formou, e ele foi criado como todos foram criados, e Deus é que é eternamente Deus, ninguém o criou, ele é soberano, ele é eu sou, glória a Deus. Então o que acontece? O homem, ele costuma tomar decisões, muitas vezes movido por um espírito maligno, por um sentimento de raiva, de vingança, de inveja, porque deixa esse tipo de sentimento fluir por falta da presença de Deus. Está lá no livro de Tiago, no livro de Gálatas, perdão, não é Tiago, é Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, vê tudo lá, os frutos do Espírito, as obras da carne. Então, ali você vê mais ou menos como é que está o nível espiritual de alguém a partir dessa passagem e sobre o que ele pratica. Então eu conheço pessoas que hoje está bem com todo mundo, é bom dia, alegre, falando de Jesus, no outro dia está com a cara emborrada, não quer contar com ninguém, não quer contar com rede social, não quer falar com ninguém, assim. Isso, irmãos, é natureza demoníaca, ou seja, o diabo está agindo nessa natureza. O cristão ele precisa ser luz, para ele ser luz ele tem que iluminar todo o tempo, não é tá iluminando agora e amanhã, não. Então existe cristão que tem dupla personalidade, isso é feio. Eu conheço pessoas assim, entendeu? Que um dia tá bem, outro dia tá emburrado e quer que as pessoas aceitem a amizade dela e quer que as pessoas aceitem o testemunho dessa pessoa. Não adianta ir para a igreja todos os dias. É bom estar congregando, sim, mas permitindo o Espírito Santo transformar,
entendeu? Principalmente a lidar com pessoas descrentes e outros cristãos também, os irmãos. Então eu conheço gente da natureza péssima, não serve para nada, me desculpe a expressão. Porque hoje está dando lugar, amanhã já não dá mais. É como aquela árvore que Jesus amaldiçoou, sem fruto nenhum. Ele estava com fome e ele usa a palavra para poder dar exemplo aos discípulos e se referindo à vida minha e sua. E diz, olha, a árvore, ele mostrou ali que a árvore que não dá fruto tem que ser cortada. Ele amaldiçoou e a árvore seca. Ele não fez aquilo só porque a árvore não dava fruto, porque ele sabia o tempo da árvore dar fruto. Entendeu? Mas o que é que ele faz? Ele dá aquele exemplo aos discípulos. E eles viram, e ele falou de fé quando ele faz esse sinal sobre a árvore. Se tiver fé, direis a este monte, ergue-te daqui, precipita-te no mar. Mas ele também está falando de fé no sentido também de você usar a fé para combater sua natureza, certo? Conheço gente que há muitos anos é a mesma coisa, não muda, entendeu? Aí dentro da sua caixinha, aquela pessoa se prende, ela rejeita Jesus. Ao mesmo tempo que ela diz que tem Jesus, ela rejeita Jesus, ela rejeita as pessoas, porque não consegue ser a mesma pessoa todos os dias. Já pensou se Jesus tivesse dupla personalidade? Já pensou se os apóstolos tivessem dupla personalidade? Isso é coisa de gente ímpia, que não tem conhecimento do Evangelho. E essas pessoas são exortadas há muitos anos que mudem a conduta, mas não dão lugar a Deus. E dá lugar a um espírito maligno. Porque você vê uma passagem mesmo que fala na Bíblia, quando o Senhor vai a uma cidade de samaritanos, chega lá e não é recebido. Entendeu? Por causa dessa divisão, essa rixa entre samaritanos e judeus. E eles rejeitam o discípulo, e aí os discípulos dizem uma palavra: quer que pedimos para que desse a fogo como Elias fez e os mate? O Senhor repreende eles e repreende o espírito mau que estava lá. Ele disse: não saber de que espírito sois, porque nós não somos do espírito do mal que quer derrotar, matar, basta tocar, falar contra a gente de alguma maneira que a gente quer a morte. Não. E principalmente quando a gente é nova criatura. Então tem que haver o esforço, se converte, crente. Esse negócio de dupla personalidade, cara emburrada, não dá paz aos irmãos, essa religiosidade que mais coloca a pessoa como um descrente e da pior espécie. Porque eu conheço pessoas descrentes que não ficam mudando de comportamento, né? Eles são aquilo ali. Todos os dias a gente já sabe que aquilo ali não é falso, não é mentiroso, entendeu? Não fica usando desculpa para ficar em casa, para não fazer a obra de Deus. Então, nós vimos que existe esse combate, e está lá na Bíblia, no livro de Gálatas mesmo, às vezes as pessoas já até leu, mas não pratica, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principado, potestade, dominador das trevas, os lugares celestiais. Então essa natureza de ficar com ódio de mãos com os outros, isso não vai nos ajudar em nada, vai fazer a gente igual essas pessoas samaritanas que não conheciam Jesus, que estavam com a religião na frente, porém não guardavam a palavra, uma religião que mata, uma religião que faz separação. Conheço muitas aqui na Bahia, né? muitas religião entre aspas, que fica de casa em casa, mas fala contra Jesus, não crê na divindade de Jesus, chama o Espírito Santo de força ativa, desfazendo do próprio Deus, não crê que Deus se fez carne na pessoa de Jesus, e por aí vai. Isso tudo é na natureza do homem, que cria doutrinas, teses, que são contra Cristo e contra os próprios homens. Então todo homem que anda na sua vontade, no seu ego, na sua carne, na sua soberba, vai afastar as pessoas boas. Você vê que eles rejeitaram Jesus. Jesus ia para lá, ia os abençoar com certeza, ia os evangelizar, mas eles rejeitaram a partir da religiosidade e da rixa que eles tinham, os samaritanos com os judeus. Graças a Deus que o Senhor derrubou o muro de separação e hoje nós podemos e que possamos decidir em Cristo as coisas da melhor maneira possível e confiando na justiça de Deus, que essa não falha. E vamos ter cuidado com essa dupla identidade. Um dia está emburrado, outro dia está feliz. Eu sei que nós temos processo difícil e muitas vezes passamos por coisas que nos entristecem, mas as pessoas não têm culpa disso. É algo que acontece com você e você tem que tratar isso em oração com Deus. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, no nome de Jesus. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça.
Shalom, Adonai.